Eu acho que se a gente pode dar um título para a palavra de hoje, pode ser a alegria dos filhos de Deus. Foi assim que eu coloquei. Mas aí o Espírito Santo vai falar com você, em particular, a alegria dos filhos de Deus. João Paulo, você pode colocar aqui Filipenses 4:4? Filipenses 4, versículo 4. Diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O objetivo do que eu quero falar hoje aqui é de animar vocês. Tem muitos versículos que vão ser lidos, então vocês estejam atentos. Quem quiser anotar no celular aí ou no papel. O objetivo é que vocês saiam daqui mais alegres do que vocês entraram. Eu quero que vocês vejam a palavra de Deus como uma esperança, um renovo. Salmos 16, em Salmos 16, Davi ele se vê num momento de crise, a gente vai ler já. E ele precisa cantar em silêncio. O Salmo 16, algumas bíblias vai começar assim, cântico em silêncio, algo do tipo. Davi ele precisava cantar em silêncio porque era um momento, não se sabe determinar exatamente quando, mas que provavelmente Jerusalém ali estava sendo dominada por pagãos. Mas Davi ele conseguiu encontrar alegria e esperança de vida, lembrando que mesmo que não lhe sobrasse uma herança, mesmo que o que era dele estivesse sendo tomado, o Senhor continuava sendo a herança de Davi. Mesmo que Davi tivesse perdido ali tudo, ou parcialmente tudo, ele continuava tendo o Senhor como sua herança. Vamos ler Salmos 16. Salmos 16 diz assim: Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem eu tenho o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As minhas divisas caíram em bons lugares. Eu tenho uma bela herança. Quando ele fala sobre as suas divisas caírem em bons lugares, ele está lembrando do que aconteceu quando o povo entrou na terra prometida, veio do Egito, entrou na terra prometida e a terra foi dividida entre as tribos. E ele diz assim, as minhas divisas caíram num bom lugar. A gente vai entender já. Eu tenho uma bela herança. Versículo 7 diz, bendirei ao Senhor, que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração se alegra no seu íntimo e exulto, Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, pois tu não me abandonas no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, e a alegria plena na tua esperança, eterno prazer à tua direita. João Paulo coloca lá Números 18, 20. Números 18, 20 diz o seguinte: Disse ainda o Senhor a Arão, você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Arão, ele não recebeu uma terra como posse. Deus disse, eu sou a sua herança. E Davi, quando ele se viu naquela situação de que pagãos estavam dominando a Terra Santa, ele disse, Senhor, tu és a minha herança, se não me sobrar nada, tu és a minha herança. E ele fala do quanto ele se alegra em Deus. E ele ainda, inspirado pelo Espírito Santo, tem ali uma revelação sobre a vinda do Messias, quando ele diz, porque não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição.
Assim como Jesus, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Não deu tempo o corpo dele se decompor. Então, Davi, ele, no momento de tanto sofrimento, ele se alegra em Deus. Ele não se importa se a terra dele está sendo possuída por povos pagãos. Ele descansa em Deus porque ele diz, eu tenho o Senhor, eles não têm. Eu tenho Deus. E Deus é minha herança. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Vamos abrir lá em 1 Pedro 1,25. 1 Pedro 1,25. Na verdade, já está dito, né? É esse versículo, João Paulo pode abrir aí. 1 Pedro 1,25. Tudo pode passar, mas a sua palavra permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. E ele sempre nos promete alívio da dor, companhia e consolo. Deus nos promete alívio das dores, nos promete alívio, né, e consolo e companhia. Nunca se sintam sós, porque o Senhor nos prometeu estar conosco. É uma das promessas mais repetidas na Bíblia. Eu sou contigo. João 14, 26. João 14, 26 diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Repitam comigo, o Consolador. O Consolador. O Espírito Santo, ele nos consola. Um dos nomes do Espírito Santo, ele é o Consolador. Salmos 118, versículos 5 e 6, diz o seguinte, Salmos 118, versículos 5 e 6. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs no lugar largo, no lugar espaçoso, no lugar agradável. O Senhor está comigo. Novamente, peço que repitam, diga assim, o Senhor está comigo. Não temerei o que pode me fazer os homens. Ele, na angústia, Davi na angústia, ele suplicou ao Senhor e o Senhor o socorreu. O que Davi sentia? Repita comigo, angústia. Eu nunca fiz isso de ficar mandando o povo repetir, agora estou fazendo. Mas que fiquem na mente de vocês essas palavras. A mão direita de Deus. A mão direita de Deus. Geralmente quando a gente abençoa, né, salva os canhotos, a gente abençoa com a mão direita. Sempre que a Bíblia se referir à mão direita, pode pensar nisso, é a mão usada para abençoar. Como um pai quando abençoa o filho. A mão direita de Deus, aquela que abençoa, ela permanece estendida. Assim como a gente leu lá no Salmo 16. No finalzinho diz assim, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. A alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Nós achamos prazer debaixo da mão direita de Deus. É a mão que nos abençoa. E essa mão, ela não está encolhida. Ela está a todo tempo estendida para nos abençoar, para nos socorrer quando nós clamamos pelo socorro. Essa mão de Deus, ela está a todo momento estendida. Cabe a nós escolher estar debaixo dela ou fora. Isaías 59. Isaías 59, versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado ou ouvido tapado, para que não possa ouvir. A mão direita de Deus continua estendida para nós. Ele é socorro na nossa angústia, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. Mesmo nos momentos difíceis, Ele está conosco. Mesmo quando não lhe sobrar nada, mesmo assim você terá a Deus. É assim que Davi se sentia. Mas, hoje em dia, meus irmãos, por que tem sido tão difícil encontrar esse descanso? Por que tem sido tão difícil encontrar esse descanso em Deus? Quem aqui já ouviu falar numa pastora chamada Joyce Meyer? Depois vocês pesquisem. Ela é muito sábia. Ela é muito sábia com relação ao estudo da mente, até porque ela é psicóloga. Ela é pastora e psicóloga. Ela diz uma coisa no livro dela, Campo de Batalha da Mente, depois vocês podem pesquisar esse livro. O livro é Campo de Batalha da Mente. Ela diz o seguinte, em certo momento ela fala,
O estado natural da mente é o descanso. O estado natural das nossas mentes é o descanso. Isso não significa uma mente vazia, mas sim uma mente saudável. Não quer dizer que a sua mente vai ficar vazia, porque a gente sabe, né, como diz o ditado, que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Licença. A mente vazia é a oficina do diabo, porém, mesmo assim, o nosso estado natural, né, da nossa mente é o descanso. Hoje, eu pergunto a vocês, vocês conseguem descansar a mente de vocês por 1 hora? 1 hora, parece muito, mas vocês conseguem passar 1 hora contemplando a natureza, sem tocar no celular, sem uma preocupação vir na mente? 1 hora. E eu não falo nem de quando você vai para uma praia, quando você vai para uma lagoa, porque a gente sabe que a gente não pode fazer isso todo dia. A gente não pode, né, passear para um lugar assim distante todos os dias. Mas mesmo assim, seria natural que a gente conseguisse parar por 1 hora e descansar a mente. Esquecer dos problemas, esquecer das redes sociais. Vocês conseguem? Se analisem. Para mim é difícil, eu admito. O próprio Deus, ele nos dá um exemplo interessante lá em Gênesis. João Paulo, por favor, abre em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã o 6º dia. Agora vamos para o versículo seguinte, lá no capítulo 2. Capítulo 2, os versículos 1 e 2. Diz assim: Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Todo o seu exército, né, os seres viventes ali. Deus terminou. E havendo Deus acabado, no 7º dia, a sua obra, né, viu a obra que tinha feito e descansou. Descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus, ele passou ali os 6 dias, que aí a gente entende, né, que muito provavelmente não sejam 6 dias literais, mas isso aí não é para agora. Mas Deus, ele trabalhou durante esse tempo e no 7º dia ele descansou. Logo no 6º dia, quando ele havia concluído, ele olhou para tudo aquilo ali, olhou e disse: ficou bom. Ele gostou do que ele tinha feito, ele sentiu prazer no que ele tinha feito. O Anderson, né, vou dar um exemplo aqui de Anderson, que Anderson trabalha com filmagem, com fotografia, e ele precisa fazer edições. Desde o tempo que ele começa a filmar ali, né, no momento do que está acontecendo ali o evento ou qualquer outra coisa, ele já espera que um resultado bom aconteça, né? E ele trabalha, às vezes passa madrugada ali trabalhando num vídeo. Quando ele termina, a sensação é boa, né, antes? A pessoa olha para o que acabou de fazer: rapaz, ficou bom, gostei. E Deus, ele sentiu esse prazer. Ele viu o que tinha feito e sentiu que era bom. Isso é um exemplo para nós. Isso é um exemplo para nós. Nós temos que sentir essa satisfação. Para encontrar descanso, a nossa mente, ela precisa exatamente disso. Para encontrar descanso, a nossa mente precisa de satisfação. Eu já coloquei em destaque aqui, peço que vocês repitam comigo. Digam assim: satisfação. A satisfação, ela não é algo errado. Ela é algo bom. E foi o próprio Deus que colocou dentro de nós o desejo por nos sentirmos satisfeitos. O ser humano, ele é um ser louco pela satisfação. Só que existe um problema. Existem maneiras ruins de se satisfazer, existem maneiras boas. Então Deus, né, ele estava satisfeito com a sua criação, então ele conseguiu descansar. No 6º dia, Deus viu que tinha concluído, ficou satisfeito, e no 7º ele fez o quê? Descansou. E aí, a gente já pode pontuar como um dos primeiros motivos do porquê a nossa mente não consegue descansar. Porque nós não sentimos prazer como deveríamos sentir. Não conseguimos sentir satisfeitos como deveríamos nos sentir.
Por quê? Temos buscado satisfação nas coisas erradas. Temos buscado prazeres nas coisas erradas. Vamos lá em Salmos 119. Salmos 119, versículo 35. Diz assim: faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque neles eu tenho prazer. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela, na verdade dos mandamentos, eu tenho prazer. É prazeroso andar conforme a vontade de Deus. É prazeroso, é satisfatório nós olharmos para a nossa vida e vermos, eu estou caminhando no caminho certo. Eu estou na direção certa. Isso é prazeroso. E é o que esse salmo ensina. É possível encontrar satisfação nas coisas erradas também, como eu disse, em coisas fúteis, em coisas momentâneas, mas somente em Cristo há uma alegria completa. Porque nas coisas erradas, fúteis e momentâneas, são prazeres que se acabam tão rápido, não são plenos, não são completos. Vamos abrir lá em João 15, versículo 11. Diz o seguinte: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus, ele começa a falar dos discípulos sobre o dia da sua morte, o dia da crucificação. E os discípulos começam a ficar amedrontados, porque Jesus estava falando que ia morrer, e ia morrer de uma forma terrível. Meus irmãos, lembrem-se, nós não temos noção do que era a crucificação. Nós assistimos aquele vídeo da Paixão de Cristo, né, o filme da Paixão de Cristo, a gente vê como num filme, mas imagine quem via aquilo ali, assim, a poucos metros de distância. Aí Jesus diz assim, eu vou morrer. E Jesus começa a dar sinais de como ele ia morrer, e os discípulos ficam com medo. Aí Jesus responde dessa forma: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Meu irmão, que coisa louca. Mas Jesus está falando de uma coisa muito além dos prazeres que nós conseguimos ter aqui nessa terra, das satisfações que nós temos aqui. Jesus está falando de salvação. Vamos lá para Provérbios 13. Meus irmãos, a esperança nas coisas desse mundo, ela pode fracassar. A esperança nas coisas desse mundo fracassa, de fato. Mas a esperança no Senhor, não. Provérbios 13, 17 e 18 diz o seguinte: não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom fruto em você. Bom fruto, está falando de bons resultados, fruto, satisfação. E a sua esperança não falhará. Quando você coloca a sua esperança, a sua confiança nas coisas de Deus, a sua alegria é uma alegria que permanece, como Jesus disse, é uma alegria completa. E a sua esperança não vai ser uma esperança que falha, igual a esperança das pessoas que estão no mundo, nas trevas. Terceiro ponto, né? Continuando na questão da satisfação, falar um pouco sobre as nossas necessidades. Como eu disse, a satisfação, ela é uma necessidade humana. Um dos principais fatores que causam problemas como ansiedade é a procrastinação. Quem já ouviu falar aí na procrastinação? Quando nós temos dificuldade de realizar alguma tarefa, nós nos culpamos por não ter feito. A gente sabe que precisa fazer alguma coisa, a gente vai deixando para amanhã, acaba que às vezes não consegue fazer aquilo e ficamos frustrados, ficamos tristes, ficamos ansiosos. Muitos se sentem desanimados antes mesmo de começar a fazer alguma coisa. Quem já sentiu essa sensação ruim? Você sabe que precisa fazer alguma coisa, mas você não tem um ânimo para começar aquilo. Aí vem a procrastinação. Você deixa para amanhã, quando viu não fez, está atrasado e aí vira uma bola de neve. Você está ansioso, preocupado e ainda vai colher, né, o fruto de não ter feito aquilo que precisava ter feito. Às vezes é uma repreensão no trabalho ou qualquer coisa do tipo. Mas é muito ruim. Pensem numa sensação ruim. E a gente se culpa muito. Porém, quando a gente sabe que precisa fazer algo, a gente fica esperando o ânimo para fazer aquilo. E geralmente esse ânimo não vem. Então nós ficamos ansiosos e não executamos as tarefas que precisamos fazer, né?
Porém, meus irmãos, a gente deve olhar de novo para o exemplo de Deus, em Gênesis. Na verdade, é que nós não devemos esperar ter ânimo para realizar as tarefas. Devemos primeiro iniciá-las para depois usufruir do prazer que elas proporcionam. O problema é que a gente fica esperando ter ânimo para fazer alguma coisa. Não esperem ter ânimo para fazer nada. Eu quero encorajar vocês, como eu disse no início. Eu sei que muitos de vocês na mente aí têm dificuldades. E vocês sabem também o que precisam fazer para superar essas dificuldades, não é verdade? A gente sabe. É porque muitas vezes a gente mente para si mesmo. Mas tenha um ânimo. Você precisa chegar em casa, realizar um trabalho? Faça. Você às vezes tem dificuldade para orar. Aí você fica esperando ter ânimo para orar. Não espere ter ânimo. Levante-se e ore. Sabe por quê? Quando a gente começa a fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer, a gente começa a sentir o prazer. Há um tempo atrás, apesar de eu parecer estudioso, eu sempre digo que eu tenho dificuldade de estudar, porque estudar não é algo prazeroso, é algo chato. Aí o povo diz assim, né? Gladson é estudioso. Nem tanto. Eu, quando preciso estudar para algo, às vezes eu demoro a começar a estudar. Mas é incrível que quando você começa, você termina. Aí, um dia desse, eu até falei para a Jéssica, eu disse, eita, amor, estou conseguindo, eu estou estudando. Estou estudando. E foi até, como recentemente, né, eu tive êxito numa prova, porque eu estudei. Mas foi a força. Porque se eu fosse esperar ter ânimo para começar a estudar, não ia vir nunca. Não ia vir nunca. Isso acontece porque executar tarefas faz com que o nosso cérebro produza alguns hormônios. Quem já ouviu falar no hormônio chamado dopamina? Digam assim, dopamina. E tem outros também. Vocês precisam, eu preciso. Isso é natural porque o nosso corpo produz. O nosso corpo produz isso. E quando nós executamos tarefas, que nós vemos que aquilo ali está sendo feito, a gente se agrada. Eita, eu estou conseguindo fazer. E o nosso corpo libera esses hormônios e nós temos boas sensações. O problema da nossa geração hoje é que nossa geração hoje ela está esperando o ânimo para fazer. Mas a ordem correta que Deus nos ensina é faça. Quando você olhar que aquilo ali está sendo realizado, você vai sentir prazer. Nós temos sido assim, né? Invertido a ordem correta das coisas. Tem vários motivos. Mas um deles é o principal. A gente passa muito tempo apegado a isso aqui. Ou a isso aqui, ou a computador. A aparelhos de mídia. A gente passa muito tempo apegado a isso aqui. E vocês já perceberam que no celular, no Instagram, né, nas redes sociais, tudo é muito fast food. Tudo é ali, você clicou, você conseguiu. Cliquei, consegui. Eu quero ver um vídeo. Clico aqui no vídeo, deu certo. Já estou ali usufruindo daquele prazer que o vídeo me dá. Aquela imagem. E esse efeito, né, fast food das redes sociais, né, nos acomoda com a facilidade de, eu quero algo, eu abro lá o feed do Instagram, na excelência feed, rolo os stories, e aquilo ali não acaba nunca, e você fica preso àquilo ali, e você fica com aquela sensação de que tudo que você precisa está a um clique de distância, e você se acomoda. Procuramos nas telas o ânimo para sair da cadeira. Eu preciso executar algumas tarefas, eu vou para o Pinterest. Aí eu começo a ver ideias para fazer aquilo ali. E eu começo a rolar aquela página ali, não acaba nunca. É uma ideia, depois outra ideia, depois outra ideia. E você fica preso ali e acaba nem saindo da cadeira. Anoiteceu e você não precisou fazer o que você precisava. E como o ânimo não vem, né? Perdemos muito tempo de frente a aparelhos e desaprendemos a aproveitar momentos prazerosos na vida real. Eu não estou aqui criticando quem utiliza redes sociais ou usa o Pinterest, mas a gente tem que aprender a usar aquilo ali como ferramenta e a dosar o quanto nós usamos essas coisas. Recebemos mais informações do que o nosso cérebro pode suportar. Olha só, numa rede social são vídeos, fotos, memes, emojis, notícias, anúncios, enquetes, discussões, ali polêmicas que quando você vê, você está atrás de por aquilo ali, né? Está lendo todos os comentários, está envolvido naquilo ali, perdendo horas e horas. É muita informação. E tudo isso se junta com os seus afazeres cotidianos, porque você tem afazeres em casa, na escola, no trabalho. Quando você vê, a sua mente está lotada, a sua mente está perturbada de tanta informação que você absorveu.
fica difícil, então, se concentrar em alguma coisa depois. Quando você tem muita coisa na sua mente, vai ficando mais difícil você se concentrar. Quem já ouviu falar aqui em Augusto Cury? Se eu não me engano, ele é psicanalista, alguma coisa do tipo, mas ele se converteu apenas lendo a Bíblia. Ele lendo a Bíblia, ele foi convencido pelo Espírito Santo e se converteu. E ele é um homem muito inteligente na área da psicanálise. E certa vez eu estava vendo um vídeo dele naquele podcast do Jesus Couple. Se eu não me engano, foi Jesus Couple. E o tema era ansiedade e TDAH. Augusto Cury disse o seguinte: verdadeiramente, alguns diagnósticos são certeiros, mas alguma coisa acende um alerta para quem é da área. Existem muitos diagnósticos hoje em dia. É perturbador quando você vai numa clínica de psiquiatria ou de psicologia, o quanto existem de pessoas com TDAH, ou com ansiedade, ou com depressão. É demais, é muito. É perturbador quando você vê os números. Então, Augusto Cury disse o seguinte: na opinião dele, grande parte desses diagnósticos não se trata de doenças. Se tratam, na verdade, do que ele chama de transtorno, ele chama de transtorno do pensamento acelerado. Justamente porque o nosso cérebro está recebendo mais informações do que ele suporta. Meus irmãos, lá na época de Jesus, um imperador, César, ou um governador da vida como Herodes, que ali eram pessoas envolvidas com a política, com a administração, eram pessoas importantes, tinham muita coisa com que se preocupar, mas Augusto Cury compara. Se você comparasse um imperador romano da época de Cristo com um adolescente dos nossos dias, o adolescente ele estaria com mais informação na mente do que o imperador naquela época. O nosso cérebro ele não consegue suportar. E nós ainda somos desafiados a administrar as nossas preocupações. É muita coisa para uma mente só. Vamos ver o que é que Jesus ensina lá em Mateus 6:34. Mateus 6:34. Diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus nos ensina que nós devemos administrar o que nós deixamos entrar na nossa mente. Jesus disse: olhe, a cada dia basta o seu próprio mal. Vocês não precisam estar preocupados, aflitos com as coisas de amanhã. É verdade que nós temos que se planejar, nós temos que ter prudência, nós temos que visualizar o futuro, mas isso jamais pode entrar na nossa vida e nos trazer preocupação, porque já basta o hoje. O hoje já traz muitas preocupações. Pois bem, sabemos que temos muita informação na nossa mente, nós precisamos limpar a nossa mente. Certa vez eu me vi perturbado, porque eu estava num emprego muito ruim, eu tinha as aflições pessoais já, né? E lá o trabalho estava complicado. E eu procurei a ajuda de um psicólogo. Fui atendido por uma psicóloga e ela foi muito certeira no diagnóstico dela. Ela disse: olha, o que você precisa é rejeitar alguns pensamentos. Eu vou falar mais sobre esse testemunho lá na frente, mas o que ela disse foi somente o seguinte: você precisa rejeitar alguns pensamentos. Algumas coisas são lixo. O que é lixo, você bota para fora, coloca no lixo. O que for proveitoso para você pensar naquele momento, você ocupa sua mente com aquilo. É tanta coisa na nossa mente que a gente se vê angustiado, então qual o primeiro passo que a gente tem que dar para se libertar dessa angústia? Pode parecer contraditório, mas o passo inicial para alguém encontrar alegria em Deus é reconhecer que é miserável diante dele. O primeiro passo para alguém encontrar alegria, paz, satisfação em Deus é reconhecer que é miserável. Esse é o primeiro passo. Pode parecer contraditório, mas é verdade. Porque a Bíblia ensina, né? Faço essa pergunta para vocês, porque a Bíblia ensina: diga ao fraco, eu sou forte. É o versículo que Gabriel gosta. Diga ao fraco, eu sou forte. Por que a Bíblia ensina isso? Está lá em Joel 3,10. Diz assim, Joel 3,10. Transformem os seus arados em espadas, e das suas foices façam lanças, que até os fracos digam que são valentes. Até os fracos digam que são valentes. Por quê?
Aquele que reconhece as suas fraquezas, ele encontra força em Deus. Aquele que reconhece as suas fraquezas, ele encontra força em Deus. Salmos 10, versículo 6, por outro lado, o lado oposto disso, é o que diz lá em Salmos 10, versículo 6, diz o seguinte: dizem em seu coração, os ímpios, dizem em seu coração, eles falam para si mesmos, os maus, não serei abalado, porque nunca me verei em adversidade, nunca me verei em problema. Os corajosos, aqueles que se acham fortes, aí Salmos 10, 15 diz o que vai acontecer com eles. Deus vai quebrar o braço do ímpio e do perverso. Pede contas da sua impiedade, até que dela nada mais se ache. Aquele que se acha forte e independente, a Bíblia diz, Deus vai quebrar o braço dele. Deus vai tomar contas. Mas aquele que se acha fraco, aquele que reconhece a sua fraqueza, Deus encoraja, olha, você é forte, diga que você é forte. Então, o primeiro passo para a gente encontrar alegria, a gente encontrar força em Deus, é reconhecer a nossa fraqueza. Porém, muitas vezes, a gente é impedido de reconhecer as fraquezas por causa da nossa arrogância. A nossa arrogância nos faz achar que podemos, encontrar nossas próprias soluções para os problemas, para os sofrimentos. Nós sabemos o que devemos fazer porque a palavra e o Espírito Santo testificam. Porém, muitos seguem o exemplo de Adão e tentam resolver seus próprios problemas. A arrogância nos impede de achar esse lugar de força em Deus. Esse achar que nós podemos, por nossa própria conta, resolver os problemas, nos faz quebrar a cara, muitas vezes. E seguimos o exemplo de Adão. Qual foi o exemplo de Adão? Gênesis 3, versículos 11 e 12, vai falar. Vocês anotem aí, João Paulo pode abrir, mas é aquele momento que Deus procura Adão e diz: Adão, o que é que você fez? Aí Adão diz assim: não, foi a mulher que tu me deste, Senhor, a culpa foi dela. Muitas vezes nós seguimos esse exemplo de Adão. Adão achou que ele poderia resolver o problema com seus argumentos. Adão, ele ficou buscando uma forma de, meu Deus, como é que eu vou resolver essa situação? Já sei, eu vou culpar ela, porque se eu culpar ela, eu vou sair beleza. Se deu mal. Se Adão, na verdade, ele tivesse olhado para Deus, ele tivesse olhado mais para Deus do que para o medo de admitir o seu pecado, essa é a verdade. Adão, ele pensou mais no medo de admitir o pecado do que na misericórdia de Deus. Porque se ele tivesse olhado mais para Deus, ele teria reconhecido o coração misericordioso de Deus. E ele encontraria o lugar do arrependimento. Se Adão tivesse dito: Senhor, me perdoa, eu pequei. Senhor, me perdoa. E Adão tivesse agido como Davi, a história seria diferente. Mas Adão achou que poderia resolver por conta própria, com seus argumentos. O próximo ponto, já no penúltimo, é justamente com relação a essa atitude de Adão, que terceirizar os nossos problemas nos distancia da solução. Terceirizar os problemas nos distancia da solução. Hoje nós vivemos tempos difíceis, em que as pessoas fogem da culpa e, ao mesmo tempo, se distanciam da liberdade. Quantas vezes vocês já ouviram: a culpa não é sua? Vocês já ouviram muito isso, A culpa não é sua. Na verdade, a culpa é da sua esposa. A culpa é do seu marido. A culpa é do seu colega, do seu irmão. A culpa é do seu líder. A culpa é do seu patrão. A culpa é da sociedade. Porque essa sociedade é isso, isso e aquilo. A culpa não é sua. A culpa é de uma doença. A culpa nunca é nossa. E esses argumentos só nos levam para mais longe da solução verdadeira. Mas, dificilmente nós agimos como Davi. Qual foi a atitude de Davi? Davi, ele admitiu seus erros e ele encontrou refúgio em Deus. Apesar de termos tantas formas de aliviar a culpa, porque ainda existe tanta aflição? A gente tem tanta forma de aliviar a culpa, Então, por que a gente ainda tem tanta aflição? Deus nos dá uma promessa lá em Salmos 91. Salmos 91, ele inicia assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sua sombra, a sombra do Todo-Poderoso. Salmos 91 começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Algumas versões vai dizer assim. Deus nos ensina, Ele nos dá essa promessa e Ele quer que nós tenhamos uma mente saudável, Ele quer que nós tenhamos uma vida saudável. Mas, como eu disse, nós precisamos, antes de tudo, reconhecer as nossas fraquezas.
admitir no nosso coração e dizer: Senhor, não tenho ânimo para orar. Senhor, eu sinto preguiça. Senhor, eu fui arrogante. Senhor, eu fui invejoso. Senhor, eu fui vaidoso. Senhor, eu estou com ódio do meu irmão. Senhor, eu estou com ódio da minha esposa. Estou com ódio do meu marido. Ser sincero. Ser sincero. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Salmos 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Meu irmão, nós já ouvimos, Ele é socorro, Ele é auxílio, Ele é consolo, Ele é alegria, Ele é força. A Bíblia fala isso repetidas vezes: Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa alegria. Ele diz: eu estou contigo, não desanime. E por que nós somos tão doentes da mente? É tristeza, é desânimo, é tanta coisa. Por quê, meus irmãos? Já estou acabando. Certa vez, eu me vi aflito, né, voltando ali para o testemunho de quando eu estava no antigo emprego. Eu estava tão aflito ali, eu já trabalhei no call center. Quem aqui já trabalhou em call center? Oh meu Deus, que lugar para ter gente depressiva. Mas realmente ali é perturbador. E eu trabalhava ali naquele lugar e eu estava numa situação de que eu fazia de tudo para sair dali. Eu fazia de tudo para sair dali. Não que eu fazia coisas erradas, mas, como posso dizer, eu fazia de tudo, não que eu fazia coisas erradas, mas eu já não tinha um empenho ali. Eu bato essa meta, eu já disse: eu não vou bater. Eu apenas ia já para aquele lugar. Então, nesse período, eu lembro que eu pedia muito a Deus que Ele me desse um emprego melhor. Eu pedia muito a Deus que Ele me desse um emprego melhor. E eu chorava no meu quarto, eu me angustiava, eu me desesperava. Foi nesse período que eu comecei a ter ataques de ansiedade. E aquilo que a gente sente é o olho tremendo, a língua tremendo. É perturbador. E foi nesse período que eu procurei uma psicóloga. Mas, em certo momento, eu estava orando a Deus e Deus falou com uma coisa no meu coração. Por que eu queria tanto um emprego melhor? E eu comecei a analisar o meu próprio coração e eu percebi que no meu coração havia inveja. Porque na minha família, os rapazes da minha idade, eles eram, a grande maioria, bem-sucedidos. Eu tenho primos que são sargentos, primos que já eram concursados ali, estavam ganhando muito bem, e eu estava ganhando um salário mínimo no call center. E Deus revelou no meu coração. Porque aquela minha aflição toda não era nem por estar num emprego ruim. É porque eu tinha inveja de quem tem um emprego melhor na minha família. E eu comecei a trabalhar isso em mim e dizer: não, eu não preciso olhar para me comparar com outros. Eu preciso me sentir alegre no Senhor, porque, na verdade, a maioria dos meus familiares nem tinha Cristo, e eu tinha. Então, eu já estava um passo à frente deles. E eu comecei a gerar mais tranquilidade em mim, porque o que eu mais precisava na minha vida, eu tinha a presença de Deus. E Deus começou a colocar no lugar da angústia satisfação. Mas primeiro eu precisei admitir, eu estava sentindo inveja. Enquanto o povo israelense murmurava no deserto, o povo foi liberto do Egito, estava no deserto lá, estava indo para a terra prometida, mas quando passava por aflições começava a reclamar, murmurar, culpava Deus, culpava Moisés, e o que acontecia? Eles começavam a andar em círculos, não chegavam a lugar nenhum. E muitas vezes na nossa vida, né, a gente toma esse lugar da reclamação, do pessimismo, e a gente adoece, e as coisas começam a se complicar. Quanto mais eles murmuravam e reclamavam dos sofrimentos, eles não avançavam. Temos um problema hoje, então, a gente já começa a perceber que um dos grandes problemas hoje é nós terceirizarmos a nossa culpa. Existe um ponto aqui que eu queria falar para vocês. Eu já estou acabando mesmo, gente. Só mais 5 minutos. Peço a vocês 5 minutos. Sei que as crianças entraram, mas mantenham a concentração. Terceirizar a nossa culpa, murmurar, reclamar, é um problema. E a gente começa a perceber que existe algo muito complicado entrando nesse meio. Vocês lembram que eu falei de doenças? Muitas vezes a gente justifica o nosso sofrimento por causa de doenças. Na mente que eu falo. Os remédios. Eu peço, meus irmãos, que vocês tenham muito cuidado com os remédios. Muito cuidado com os remédios. Por causa desse excesso de confiança, né, nos diagnósticos, posso falar assim, muitas vezes os pais eles deixam de corrigir os seus filhos.
Porque o filho, às vezes, vai em uma consulta no psicólogo, não, ele tem TDAH. Então, você já não pode mais corrigir a criança, porque a criança é doente. Por causa desses diagnósticos, pessoas deixam de buscar consolo em Deus, porque, afinal de contas, a tristeza delas não tem nada a ver com Deus, é uma doença. Homens adúlteros, pedófilos, estupradores, eles passam a ser tratados como doentes, ao invés de criminosos. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Você na sua casa, você briga com sua esposa, ou a esposa briga com o marido, por causa de ira, por causa, né, de problemas assim, que geram raiva. Não, a raiva não é por causa de que eu preciso melhorar, é por causa que eu estou com um problema. Eu preciso tomar remédios. Temos que ter muito cuidado com isso. Sim, as questões do físico, elas existem e influenciam diretamente no nosso corpo. Assim também como a mente influencia no corpo. Se você é alguém que se estressa demais, o seu coração pode um dia sofrer. A sua mente pode um dia sofrer por causa do seu estresse. Uma coisa influencia a outra. É verdade. Porém, quando a gente fala de sentimentos, quando a gente fala de coração, a gente fala de pensamentos. A Bíblia diz, lá em Jeremias 17:10, Jeremias 17:10 diz assim: o Senhor, Ele sonda profundamente os corações e examina a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com suas atitudes, conforme as suas obras. Quem é capaz de sondar o mais íntimo do nosso coração e da nossa mente, de entender o que nós estamos passando? Na verdade é Deus. E psicólogos, eles estão aqui para ajudar os problemas da mente, não estão aqui para resolvê-los. Os problemas do coração, das emoções, dos sentimentos, eles não são solucionados pela ciência, eles são solucionados por Deus, porque só Deus é capaz de sondar os corações. Como a gente já falou, né, o excesso de informação, o excesso de lixo na nossa mente nos perturba. Porém, resolver os problemas fica mais fácil quando a gente pega uma pílula e ingere. A gente pega uma pílula, ingere e está tudo resolvido. A gente fica grogue, amortece, né, as emoções, amortece o trabalho da mente e pega as angústias, pega os problemas e joga tudo para baixo do tapete. Sabe qual é o problema? É que quando o efeito do remédio passa, os problemas vão continuar lá. Os problemas vão continuar lá. De fato, medicina e ciência podem ajudar a mente, mas nós devemos ter cuidado. Lembra que eu falei de hormônios como serotonina e dopamina? Muitas vezes nós tomamos remédios a fim de regular essas coisas, mas lembrem-se, como eu falei lá no início, hormônios do corpo, esses hormônios do corpo, eles são produzidos pelo próprio corpo. Aí você vai lá no médico, o médico faz um exame, aí você está com a baixa de serotonina. Claro, você vive o dia inteiro perturbado, enfiado no celular, às vezes não vê nem a luz do sol, deixa todos os problemas se acumularem dentro de você. Claro que você vai estar com baixa de serotonina, dopamina e tudo ina. Vai estar tudo errado. Por quê? Porque você não sabe mais onde encontrar o lugar de paz e descanso. Aí você toma um remédio, resolve por um breve momento, depois quando o efeito passa, tudo volta. Vocês lembram como é que foi que Deus encontrou a alegria? Quando Ele viu o que tinha feito era bom, Ele ficou alegre. Vamos voltar lá para o exemplo de Davi. Abram a Bíblia de vocês lá no Salmos 51. Meus irmãos, vou dar aqui um outro breve testemunho. Recentemente eu fraturei um dedo do pé e pense numa coisa chata quando um osso seu ali precisa se recuperar porque demora. E um médico, um clínico geral, ele me receitou durante uma semana um anti-inflamatório. Eu passei uma semana tomando esse inflamatório e as dores não sumiram. Quando eu voltei no médico, né, uma semana depois, eu perguntei para ele, olha, as dores continuam. Eu preciso continuar tomando esse inflamatório? O clínico geral disse, não. Tomar anti-inflamatórios por mais de uma semana é perigoso, porque pode afetar algum outro órgão. E ele me encaminhou para um ortopedista. Na mesma semana eu fui para o ortopedista. Quando eu cheguei no ortopedista, o ortopedista me passou os remédios que eu nunca ouvi falar o nome. Nunca tinha ouvido falar o nome. Eu perguntei, doutor, que remédios são esses? Aí ele disse, não, esse aqui é um anti-inflamatório mais forte, já que as dores não passaram, você pode tomar esse. Eu disse, como é que o médico disse que eu não devo mais tomar anti-inflamatório e o outro me passa um mais forte?
Meus irmãos, a medicina ela não é perfeita. Não é perfeita. Procure o auxílio de médicos. Procure o auxílio de médicos. Eu procurei um tempo atrás, como eu disse, eu fui para uma psicóloga e ela me deu um conselho muito assertivo, que me ajudou. Mas o problema é quando a gente se acomoda em remédios, se acomoda em coisas humanas. Quando muitas vezes o nosso problema não é nem fisiológico, o nosso problema é na mente, porque nós não descansamos em Deus. Qual era o exemplo de Davi? Salmo 51 diz o seguinte: Davi disse: de fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia que fui concebido. O que tu queres é o meu coração sincero. Enche o meu coração de tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons da alegria e da felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrantado, eu serei feliz de novo. Davi estava muito angustiado. Para quem não sabe, o pecado de Davi provocou uma desgraça terrível na família dele. E ele passava por momentos de aflições, como a morte de um filho que estuprou a filha, e depois o filho que foi tentar matar ele. Meu Deus! Mas Davi disse: Senhor, quão miserável eu sou. Senhor, me ajuda. Senhor, tira de mim as minhas falhas. Me ajuda. E eu vou encontrar alegria no Senhor. Ele termina dizendo assim: faze-me ouvir outra vez os sons da alegria e da felicidade, e ainda que tenhas me esmagado, ainda que eu tenha sofrido muito, eu serei feliz de novo. Salmo 71, versículo 3 diz: ó Deus, sê a minha rocha, o meu abrigo, a minha fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Davi, ele lembra do Salmo 91, o Salmo de Moisés, que diz: sê tu a minha habitação forte. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. A sinceridade de Davi fazia com que ele admitisse as suas fraquezas, e isso só fazia bem para ele. Quando você se sente triste e angustiado, não vá buscar a psicologia humana primeiro. Vá buscar primeiro a Deus dizendo: Senhor, estou tão triste, Senhor, estou tão angustiado, Senhor, tira isso de mim e me ajuda. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Meus irmãos, se analisem. Se analisem. Lembrem do exemplo que eu disse. Eu estava tão angustiado por não ter um emprego melhor. Eu olhei para dentro de mim, sabe o que eu descobri? Eu tinha inveja. Analise o seu coração se não é isso que você tem sentido. Muitas vezes é a nossa própria falha que nos causa angústia. Salmos 32. Antes eu quero ler Tiago, né? Tiago 5,16 diz o seguinte, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo é eficaz. Meu irmão, quando você souber que você está em falha, quando você souber que algo precisa melhorar em você, confesse primeiramente a Deus. Confesse a Deus, admita seus erros. E em seguida, confesse a algum irmão, peça a oração de alguém, nunca ande sozinho, porque isso nos liberta. É tão bom quando nós confessamos uma fraqueza para alguém. É muito bom. Lembrem-se do exemplo de Adão. Adão só precisava ter confessado. Salmos 32, 1 e 3 diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Eu vou ler uns versículos aqui para finalizar, muito importantes. Paulo era um homem exemplar. Paulo era quase perfeito. A gente pode até brincar dizendo assim. Mas existe algo bom em a gente não ser perfeito. Digo isso por quê? Porque a nossa condição ainda é imperfeita. Nós vamos encontrar a perfeição quando o Senhor nos glorificar nos altos céus. E nós devemos buscar a perfeição todos os dias. Mas a consciência de que nós somos miseráveis é muito importante. Porque Paulo, em certo momento, ele poderia ter deixado o ego dele subir demais. E olha só o que acontece. 2 Coríntios,
2 Coríntios 12, do 7 ao 10, diz: E, para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, acerca do qual 3 vezes eu pedi ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu estou forte. Meus irmãos, essa é a receita. Essa é a receita. Quando você se sentir angustiado, reconheça. Mais uma vez eu digo, reconheça. Diga assim: Senhor, eu estou angustiado. Senhor, mas eu sou tão fraco. Para as mulheres que geralmente se veem tristes e não sabem nem porquê, diga assim: Senhor, eu estou triste, eu não sei nem porquê. Meu Deus, como eu sou fraca. E peça ajuda a Deus. Falo isso das mulheres porque a gente sabe que tem aqueles períodos, né? Mas não busque consolo em outras coisas antes de buscar em Deus. Porque certamente em Deus a gente encontra consolo. Quando nos sentimos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu quero que sinceramente levante a mão aqui. Eu quero que sinceramente levante a mão aqui quem hoje se sente angustiado, quem hoje se sente ansioso, quem hoje se sente depressivo. Eu quero que com sinceridade levante a mão. Hoje, comece a pensar da seguinte forma: Senhor, que bom que eu sinto essa fraqueza, porque é nessa fraqueza que eu sinto a Tua força. Lembrem-se dos versículos que eu falei lá no início. Quando você se sente muito forte, quando você se sente muito bem, aí você esquece do poder de Deus. Mas quando você se sente fraco, você está mais sensível do que os outros. Já percebeu? Quando você está triste, você está mais sensível a ouvir a voz de Deus do que quem está muito bem. O poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E eu ainda tenho mais a dizer para vocês. Filipenses 4 diz o seguinte, a partir do versículo 4. Filipenses 4, a partir do versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem os vossos pedidos a Deus. Ou seja, se você está ansioso, suplique a Deus, vá até Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. A mente de vocês em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Joguem fora todos os lixos das redes sociais, as preocupações do trabalho, os trabalhos que o filho dão, as dificuldades do esposo, da esposa. Meu irmão, se isso não faz bem, coloca de lado. O que faz bem para você, deixe na sua mente. O que faz mal, coloque de lado. Ah, Gladys, mas é fácil assim? Não é fácil, eu sei que não é fácil. Por isso que ele disse, peça a Deus. Você não vai pedir a mim a paz. Não dá para você pedir a um pastor, pastor, eu preciso de paz. E o pastor não vai te dar paz porque ele não consegue. Nem os remédios conseguem. Mas Deus consegue. Salmos 42, versículo 5. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ainda o louvarei na salvação da sua presença. Davi estava muito aflito. Olha só para as coisas que Davi tinha passado. Mais lá na frente, no versículo 11, Salmos 42, 11, diz: porque estás abatida, ele diz novamente, porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Isaías 40, versículos do 29 ao 31. Isaías 40, do 29 ao 31 diz: dá vigor ao cansado e multiplica as forças do fraco, ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, e subirão como asas de águia,
correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão, não serão fatigados. Meus irmãos, se você tem algum diagnóstico e disse que você tem depressão ou algum tipo de transtorno, eu não estou mandando você desconsiderar isso. Eu estou mandando você rever um pouco seus conceitos e, antes de tudo, pensar em Deus. Porque Ele é o único que sonda os corações. Um amigo, ou um conselho, ou um remédio, podem nos ajudar por um breve momento. Mas a paz permanente, como eu li lá no início, uma paz plena, perfeita, só em Deus. Essas pessoas que levantaram a mão, se vocês puderem vir aqui à frente, que nós vamos orar por vocês. Quem se sente angustiado, quem se sente aflito, quem se sente depressivo, oprimido, por favor, venha aqui à frente e receba uma oração, porque foi lido aqui, lá em 1 Pedro, a oração do justo vale muito em seus efeitos. O pastor André, a pastora Ana, o pastor Felipe vão estar aqui para orar, o pessoal da intercessão vai orar por vocês. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Que você encontre o lugar de descanso no Senhor, o lugar de paz, que só Ele pode dar. Amém? Nós vamos ceiar hoje, e a ceia é um motivo de grande alegria, não é? O que Jesus Cristo disse aos discípulos: eu digo essas coisas, e isso é motivo de grande alegria, é para trazer alegria aos vossos corações. É esse paradoxo mesmo. Vocês vão passar, eu vou morrer, vou ressuscitar o terceiro dia aqui, mas eu vou subir aos céus, vocês vão ficar aí, não vou deixar vocês sozinhos. Vai vir o Consolador, mas vocês vão ser perseguidos, vão ser afligidos. Mas eu digo essas coisas porque isso é motivo de grande alegria. Porque nas suas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoa. Então se alegrem, porque foi na morte de Cristo que Ele foi exaltado. Foi pendurado no madeiro, que Ele foi glorificado. Então se alegrem, alegrem o coração de vocês. Esse é o momento de deixar de lado todas as aflições e angústias e refletir no sacrifício de Cristo e deixar que a alegria flua na mente de vocês. Deixar que a alegria flua na mente de vocês. Fiquem em espírito de oração, e é isso que eu tenho a dizer para vocês, e que vocês se alegrem no Senhor, se alegrem no Senhor. Quando a aflição vier, admita a Deus a sua fraqueza, e Ele vai ser o seu socorro.